É hora do empreender aqui no CBN Goiânia e hoje nós vamos falar de um assunto, olha só, muito interessante. Imagine um mundo sem professor, sem político, sem economista, sem líderes, sem administradores, um mundo sem líderes, né, para poder talvez até ditar rumos, ditar costumes, ditar aí regras, né, muitas vezes. E, infelizmente, muitas vezes um monte de pessoas está aguardando esses rumos, né, por essas trilhas que devem ser seguidas aí. No mundo do empreendedorismo, será que é diferente? Será que a gente não vive um mundo parecido com esse, onde há muito mais uma espera de um projeto novo, né, do que você se arriscar nesse projeto novo? Nós convidamos o administrador, professor do MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional do IPOG, professor Jerônimo Mendes, para falar com o ouvinte CBN Goiânia sobre este assunto. Professor, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Professor, muitas vezes isso que a sociedade espera, né? Por alguém para mostrar que caminho seguir, né? Quando não há este alguém, é de fato, como disse aqui no começo, da gente parar um pouquinho para pensar, e se não existisse esse líder, né? O que fazer? No mundo do empreendedorismo é assim também ou não, professor? Da mesma forma, Luiz Geraldo, todos nós temos aí aquilo que a gente chamaria de criatividade, né? Eu gosto muito sempre de uma frase do Maslow. O homem criativo não é aquele sobre o qual se acrescentou algo, é aquele do qual nada se tirou. O que isso significa, Luiz? Todos nós temos uma criatividade natural. Todos nós já fomos grandes empreendedores no passado, antes da Revolução Industrial. O que nos falta muitas vezes é coragem, é consistência, é aquela consciência para levar a cabo um projeto, para de fato empreender, tirar uma ideia do papel. Eu sempre digo assim, né? Já notou que quando você tem sempre uma ideia boa, quando está pensando em fazer alguma coisa, e você estaciona aquela ideia, sempre tem alguém que vem e rouba aquela ideia e começa antes de você? Ou seja, nós gostamos muitas vezes de pensar, mas para tirar a ideia do papel, nós precisamos mesmo de regularidade, de coragem, de foco, de consistência, Luiz. E isso nem todos, infelizmente, conseguem. Agora, professor, ser esse líder, né? Porque muitas vezes ao ser o primeiro, ao buscar uma trilha nova, você acaba também mostrando trilhas, caminhos novos aí. Quais são as regras para poder conseguir chegar lá? A liderança, ela passa por alguns passos, digamos assim, que realmente são importantes você levar em consideração. Em primeiro lugar, né, o que eu digo sempre, o fato de você conhecer as suas limitações, de você não dominar todo o assunto, de você saber exatamente como conduzir uma determinada questão, faz toda a diferença. Nós não somos donos da verdade, nem o líder é dono da verdade. Aliás, os líderes que lideram de fato, Luiz Geraldo, não são apenas aqueles que conseguem resultados, como eu digo sempre, pela base do cronômetro ou pelo chicote, mas aqueles que inspiram, aqueles que de fato realmente lideram pelos seus próprios exemplos. Nós somos seres humanos e temos limitações. Então a liderança começa pelo seu próprio exemplo. Se você for buscar na história de alguns grandes pensadores, de alguns grandes industriais, de alguns grandes empresários como Soichiro Honda, Akio Morita, que não eram tão bons líderes assim, o que eles tinham na realidade de bom? Eles tinham o seu próprio exemplo. Eles eram realmente dedicados, eram pessoas que corriam atrás dos sonhos, eram pessoas que, apesar de não serem tão bons líderes como a gente conhece no sentido literal da palavra, eles simplesmente faziam as coisas acontecer. E isso cria dinheiro, cria seguidores, cria riqueza de uma maneira geral, cria prosperidade. Então, liderar pelo exemplo, ou seja, sustentar o seu discurso, ser íntegro. O que é integridade na prática, Luiz Geraldo? Integridade é a correspondência entre os seus valores e a sua conduta. Será que, de fato, o fato de você ser um grande empresário, um grande industrial, um grande empreendedor, na prática, aquilo que você fala é exatamente aquilo que você faz? Então, liderar começa por aí, começa pelo próprio exemplo. Aí sim você pode criar seguidores. Esse seria o ponto crucial. E também saber que liderar não é mandar, né? De maneira alguma. Como eu te falei, é muito mais fácil você liderar pelo exemplo do que você impor. Quando você impõe, as pessoas fazem por medo, por necessidade, por precisar de emprego. Mas quando você lidera pelo exemplo, quando você concentra a tua atividade em buscar pessoas que pensem parecido com você, não exatamente igual a você,
porque esse é um grande equívoco também. A gente vê pelas empresas que alguns líderes, de maneira geral, eles querem que as pessoas pensem exatamente igual a eles. Isso não é liderança, Geraldo. Liderança é pensar até mesmo diferente, para que a gente possa extrair dessa diversidade entre as pessoas. Todas as pessoas têm uma coisa boa para contribuir. Eu, você, as pessoas que trabalham contigo, ao seu redor, acima ou abaixo de você, todas as pessoas têm algo para contribuir. Agora, o que um bom líder faz? Ele tenta extrair o melhor de cada um. Nós nunca teremos as pessoas exatamente como a gente quer. Isso é uma bobagem. Isso é uma utopia. Mas nós podemos extrair o melhor de cada pessoa. Afinal, todo mundo tem algo para contribuir. Professor Jerônimo, satisfação falar com o senhor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, até a próxima oportunidade, Luiz. Bom trabalho.